dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Hoje, na classe de teologia, eu já dei uma prévia para os irmãos, que nós íamos meditar no texto de Atos, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Os irmãos que estão conosco na live, Deus os abençoe aí no lar de vocês, aonde vocês estiverem, que o Espírito do Senhor possa operar em seus corações. Atos capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Vamos conversar no versículo 1. Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Atos capítulo 3, nós lemos dos versos 1 a 10. Vamos mais uma vez, meus irmãos, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Nosso Deus, nós estamos aqui reconhecendo-te como Senhor soberano do universo e como Deus todo-poderoso, mesmo na nossa fraqueza, limitação, imperfeição, prestando-te culto por meio da fé em Jesus Cristo, graça do Senhor sobre nós. Pai, nesse momento a tua palavra foi lida, Senhor, e nós estamos aqui pedindo que por amor do teu nome o Senhor fale conosco, que por amor do teu nome o Senhor nos conduza como bom pastor aos pastos verdejantes, e que o Senhor possa nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça, Senhor, por meio da tua palavra. Guia-nos na verdade, Senhor, tu és a verdade, o Espírito da verdade és tu. Fala que nós ouvimos o Senhor, e usa o teu servo, Senhor, que está aqui como teu porta-voz, para que o teu povo seja edificado na fé e para que o teu evangelho prospere, e assim tu tenhas toda a glória. Nós te pedimos isso, Senhor, e já te agradecemos pelo que tu vais fazer, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre o poder da fé no evangelho. Se nós formos dar um tema para a nossa mensagem nessa noite, será este: o poder da fé no evangelho. Esse texto aqui, meus irmãos, é uma porção das Escrituras que nos dá uma história de milagre. Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, coloca o foco desse texto na ação de Pedro e João, que curaram um homem aleijado de nascença por meio da fé. Existem alguns pormenores do milagre que o texto nos elucida e nós vamos começar a acompanhar agora. Primeiro, meus irmãos, os autores do milagre.
Pedro e João. Estes são dois dos principais líderes do colégio apostólico na Palestina. Segundo o apóstolo Paulo, são os reputados colunas entre os 12 apóstolos. Paulo escreveu isso em Gálatas, capítulo 2, verso 9. Pedro e João faziam parte do círculo íntimo dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas Tiago, que era irmão de João, eles compunham dos 12 apóstolos os 3 íntimos. Somente Pedro, João e Tiago, e aqui no texto só os 2, Pedro e João, só eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Somente esses 2 apóstolos, mais o Tiago, que não faz parte dessa narrativa, mas Pedro e João somente viram Jesus Cristo transfigurado. Somente Pedro e João foram chamados para estar a sós com Jesus Cristo na grande agonia do Senhor no Getsemane. Estes 2 homens eram dotados de uma medida de fé acima até mesmo dos outros apóstolos. Notamos aqui os autores do milagre, Pedro e João. Mas vamos em frente, vamos ver o recebedor do milagre. Quem recebe o milagre é um homem coxo de nascimento. A Bíblia não relata o nome dele. O que a Bíblia nos mostra é que este homem tinha o apoio da sociedade. As pessoas de Jerusalém o tinham em conta e o apoiavam. E não só a sociedade de Jerusalém, mas também a religião judaica lhe apoiava. A ele era permitido pedir esmolas num dos 9 portões que dava acesso ao primeiro átrio do templo de Jerusalém. A Porta Formosa, que também era chamada de Portão de Nicanor. Muito bem, os habitantes de Jerusalém davam apoio para este homem coxo, levando-o para esmolar. O texto é muito claro, ele era levado para pedir esmola. A religião dos judeus e a sociedade de Jerusalém dava apoio para que esse homem pudesse arranjar um pouco de dinheiro para sobreviver. Era um homem simplesmente irrelevante. Esse homem não tinha nenhum significado na sociedade. E todos na sociedade, e inclusive a religião de Israel, dava-lhe o maior apoio para ele ser um mendigo. Nós estamos vendo aqui o recebedor do milagre. Mas vamos em frente, meus irmãos, um terceiro pormenor desse texto é a fé para o milagre. O texto nos mostra claramente que este milagre que aconteceu, quando o coxo se levanta e começa a saltar, a andar desembaraçadamente, que foi operado por meio da fé. O objeto da fé é Jesus Cristo. Fé direcionada para Jesus Cristo. A fé para o milagre estava na confiança da vitória que Jesus Cristo obteve sobre a morte.
Quem creu para operar nesse milagre, confiava que Cristo estava vivo no seu reino celestial, sobre todo o universo, exercendo autoridade e poder absolutos. A fé para o milagre está na confiança em todo o poder do Senhor Jesus Cristo. E esta fé era de Pedro e era de João. Mas também, esta fé pertencia ao aleijado mendigo. Logo à frente, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 16, as palavras do apóstolo Pedro dizem o seguinte, Atos 3,16: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. A fé no milagre estava nos dois apóstolos, mas também estava no coxo de nascença. E todo o povo de Jerusalém se espantou com os efeitos ou os resultados de uma fé verdadeira colocada em Jesus Cristo. Mas há um quarto e último pormenor que quero compartilhar aqui com os irmãos. É a falta de dinheiro e de bens materiais para realizar milagre. A falta de dinheiro e de bens materiais para realizar milagre. Pedro disse para o mendigo aleijado, olha aí no versículo de número 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, não possuo nem prata, nem ouro. A ação realizada pelo poder de Jesus Cristo, o Senhor soberano, ressurreto dentre os mortos, o Rei do universo, não precisou de dinheiro. O que Cristo fez por meio da fé dos seus apóstolos e deste mendigo aleijado, não precisou nem de ouro e nem de prata. Aqui estão esses pormenores elencados, meus irmãos. E a partir de agora nós queremos mostrar algo da palavra de Deus para fundamentar e motivar a fé que nós temos. Meus irmãos, para que nos tornemos pessoas relevantes e significativas para Deus, nós precisamos crer e nós precisamos confiar no Evangelho e no poder que o Evangelho tem. Nós precisamos estar convictos de que o Evangelho e o seu poder vale muito mais do que o dinheiro e os bens materiais. Para sermos alguém aos olhos de Deus e para fazermos algo que honre o nome santo de Jesus Cristo, o poder da nossa fé deve ser superior ao poder do nosso dinheiro. O dinheiro pode tirar o homem da miséria, mas o dinheiro não tira a miséria de um homem. O Evangelho tira a miséria da raça humana. O Evangelho tira a condição depravada e decaída do ser humano. Somente o poder do Cristo crucificado, ressurreto e glorificado, quando anunciado,
pode tirar a miséria da raça humana. O que o pecado causa, a separação entre o homem e Deus, como foi lido aqui no início do nosso culto. O dinheiro pode reintegrar o homem socialmente, mas o Evangelho reintegra o homem à comunhão com Deus. O Evangelho leva o homem à restauração do relacionamento com Deus. O dinheiro pode impressionar pessoas fazendo obras sociais, mas o Evangelho abala o mundo com a transformação sobrenatural de vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você se vê como alguém inválido e miserável espiritualmente, coloque hoje os seus olhos no Evangelho de Cristo e confie no poder que Ele exerce. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Por que confiar no Evangelho de Cristo e no seu poder? Porque o poder da fé no Evangelho, meus irmãos, em primeiro lugar, acolhe os que estão destituídos de valor e de dignidade. O poder da fé no Evangelho acolhe aqueles que estão destituídos de valor e de dignidade na vida. Olha o verso 2, Atos 3:2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Que dignidade tem um homem pedindo esmola a todos perante um edifício religioso? Que valor está sendo dado para este homem mendigo, esmolando? Mas crer no Evangelho e confiar no seu poder é deixar de ser levado pelas pessoas. Não são as pessoas que têm que nos dirigir, não é a opinião das pessoas que tem que nos conduzir, não é a experiência das pessoas que tem que nortear a nossa vida, é o Evangelho, é a mensagem, são os ensinos, é o modo de viver de Jesus Cristo, e é o próprio Cristo ressurreto no trono da glória. Crer no Evangelho e confiar no seu poder é deixar de ser usado pelas pessoas como massa de manobra política, manobra religiosa, manobra social. As pessoas que não têm o Evangelho são feitas como gado. Os mais fortes, os mais espertos, os poderosos manobram, enganam, conduzem para os seus próprios fins, para serem beneficiados. Mas quem se firma no Evangelho, quem confia no poder do Senhor, fica acolhido e fica destituído de qualquer desvalorização e indignidade na vida. Crer no Evangelho e confiar no seu poder restaura o valor de uma vida, dia após dia. Quem crê no Evangelho, quem confia no poder do Evangelho, dia após dia, sabe que tem valor para Deus, porque a sua vida, a sua salvação não foi barato, custou o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, porque Deus o amou a ponto de entregar o seu Filho para morrer por você. E dia após dia,
isso está no coração. Dia após dia há um alto conceito de valor, de dignidade dada pelo próprio Deus. Não é necessário que as pessoas fiquem apoiando, não é necessário que as pessoas fiquem bajulando, não é necessário que as pessoas fiquem aplaudindo e fiquem reconhecendo, confiando no poder do Evangelho, descansando no Evangelho. Se sabe que Deus já lhe reconheceu, já lhe amou e já lhe acolheu. Por quê? Confiar no poder do Evangelho, porque se é acolhido quando se está destituído de valor e dignidade. Mas também o poder do Evangelho energiza aqueles que estão paralisados e irrelevantes. O poder do Evangelho energiza os que estão paralisados e irrelevantes. Leiam comigo aqui dos versos 3 a 7. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O Evangelho reergueu, o Evangelho colocou energia num homem paralisado, num homem sem nenhuma condição. O nome de Jesus, a obra que Cristo fez, o poder da intercessão de Cristo no trono celeste, ergueu esse homem, mudou a vida dele, o energizou. Crer no Evangelho e confiar no seu poder faz a vida reerguer. Quando se crê no Evangelho, se recomeça sempre. O poder do Evangelho permite recomeçar. O poder do Evangelho traz firmeza para uma vida. Crer no Evangelho e confiar no seu poder acaba com a invalidez, acaba com a desmotivação das pessoas que não querem mais continuar vivendo. Gente que não vê razão para viver, gente que não vê motivos para levantar cada manhã. O poder do Evangelho as energiza, tira delas esta invalidez, dá-lhes nova motivação, nova condição para recomeçar. Poder do Evangelho, poder da fé no Evangelho, energiza aqueles que estão paralisados e se sentem irrelevantes. Mas em último lugar, meus irmãos, por que confiar no poder do Evangelho? Porque o poder da fé no Evangelho torna o crente um referencial de bondade e do poder de Deus. O poder da fé no Evangelho torna o crente um referencial da bondade e do poder de Deus. Leiam comigo os versos 8 a 10. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eles estavam dizendo: é aquele homem que estava pedindo esmola, é aquele homem que não podia andar, é aquela criatura que se arrastava aqui e ali, e as pessoas tinham que conduzir para receber um trocadinho. E eles estavam vendo esse homem saltando, eles estavam vendo esse homem pulando.
como as irmãs estão aqui, um verdadeiro pentecostal, saltando e pulando de alegria e louvando a Deus. Ali está um troféu da graça de Deus, ali está um referencial da bondade de Deus, um referencial do poder de Deus, porque ele creu no Evangelho, ele creu no poder de Jesus. Quem crê no Evangelho, quem confia no seu poder, tem a vida dinamizada. O Evangelho torna uma vida alegre, o Evangelho torna uma pessoa motivada, o Evangelho ativa qualquer pessoa para viver para a glória de Deus, o Evangelho dá significado para as pessoas, é a mensagem do Cristo que venceu a morte e que vive como Senhor soberano e Salvador dos homens que o buscam para chegar a Deus. E as pessoas passam a notar, e as pessoas passam a se admirar da bondade de Deus e do poder de Deus na vida de uma pessoa crente que confia no poder do Evangelho. Aquele que crê e confia no poder do Evangelho de Jesus Cristo é uma referência de que Deus é bom e de que Deus é poderoso para fazer o que o dinheiro não pode fazer. Então, meus irmãos, diante disso, essa história de milagre que está registrada aqui, os efeitos do poder da fé no Evangelho estão aqui mostrados para nós. Se ao ouvir a mensagem, você nessa noite tem um toque de Deus no seu coração, levante-se da miséria espiritual, olhando para o Cristo vivo, crendo no Todo-Poderoso Senhor, reerga-se desta invalidez e desta desmotivação na sua vida, deixe de ser manobrado pelas pessoas ao teu redor. As pessoas ao teu redor não sabem o que é melhor para você. O Deus que te criou e o Deus que te salva em Jesus Cristo sabe. Olhe para Ele, creia e confie no seu poder e deixe de ser massa de manobra das pessoas. Deixe de colocar a sua confiança no ouro e na prata. Não confie no seu salário, não confie em Bolsa Família, não confie em ajuda emergencial, confie no poder do Evangelho e no Cristo que sustenta o universo. Se essa mensagem falou ao seu coração, e se você hoje entende que até aqui você esteve confiando no ouro e na prata, e que até aqui você viveu como um mendigo que não pode andar, um aleijado, que até aqui você viveu com as pessoas manobrando a sua vida, mas hoje você entende que Cristo está te acolhendo, está te transformando. Nessa hora, coloque a sua vida aos cuidados e debaixo da vontade do Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé, renda-se ao Evangelho. E Deus vai estar te guiando numa vida de alegria, de realização e de referencial da bondade e do poder que Ele tem. Que Deus nos abençoe.